presidente. Senhor ministro, senhores presentes, Paulo Rubem, presidente Ângelo, Maurício, a qual peço desculpa por ter o interrompido sem pedir o devido à parte. Mas é para que eu queria ouvir da própria voz do meu companheiro a respeito da injustiça por Vossa Excelência denunciada. Bom, senhor ministro, há muito tempo eu não escuto alguém falar com tanta propriedade conforme escutei no dia de hoje. E faço a homenagem ao senhor como ministro da Cultura, em nome do primeiro ministro da Cultura que eu conheci, que foi o meu pai, que quando eu pedi a ele um livro do Monteiro Lobato, ele já me trazia a coleção inteira. Isso. Que quando eu pedi a ele o livro do Lima Barreto, ele já me trazia a coleção inteira. E quando eu pedia a coleção do Machado de Assis, ele também me trazia a coleção inteira. Sempre dizendo que um homem, ninguém o tapeia. Uma manada de gado é levado a chicote. Para que eu fosse homem na vida e nunca pertencesse a uma manada de gado. Sabe, o Ministério da Cultura, na visão deste deputado, é o ministério mais importante da República. E Vossa Excelência, por consequente, é o ministro mais importante desta República. O Ministério da Cultura, o senhor diz que disseram, ou foi propriamente Vossa Excelência, dizendo que foi criado no governo Sarney. E não há uma correção da minha parte em absoluto. Somente lembrando que, antes de ser deputado, fui professor de literatura e de história, e que no governo Jânio Quadros, esse presidente chamou a teatróloga, a romancista Raquel de Queiroz, justamente para que fizesse um trabalho a respeito da cultura nacional. Infelizmente, aquele governo acabou num desmando de 30 anos de cala-boca, e o presidente Sarney deu sequência ao governo do presidente Jânio Quadros. Existe um livro do autor francês, chamado Guy Maupassant, chamado Forte como a Morte, onde um pintor pintava o quadro de uma mulher que era sua amante, e que ele não podia mostrar por causa que o marido desta mulher era uma pessoa muito influente na França daqueles dias. E um dia, bateram na porta deste pintor e ele não atendeu. Até que arrombaram a porta e o viram morto ao lado do quadro completado. O mais belo quadro de uma mulher já pintado. Um quadro de arte. E o Guy Maupassant acaba no epílogo do seu livro dizendo que a única coisa forte como a morte é a arte. Ou seja, essa arte que o senhor disse aí, a música, a dança, o teatro, que é preciso ser louvado em todos os estados deste país. Desde a terra lá do Plácido de Castro, até o nosso Brasil Central, até os Pampas, e esse senhor que disse lá num vídeo que a cultura deve ser centrada em São Paulo e no Rio de Janeiro, se o senhor me passar o nome dele, não vou agredi-lo, nem criticá-lo. Vou mandar de presente para ele a coleção do José de Alencar, nosso querido cearense, que já há séculos atrás destacou desde o povo dos Pampas até os sertanejos, criando um país de uma imensidão que dá inveja ao mundo inteiro. Entretanto, ainda existem alguns cretinos que pensam que podem limitar a cultura a este ou aquela localidade. Deverei dar de presente para ele também as obras do Monteiro Lobato,
paulista, como ele, que com certeza, se ele tiver coragem de ler e fazer a crítica, vai mudar de opinião. Por outro lado, sabe, parece que com todo o trabalho que é feito para a destruição tanto da educação quanto da cultura, não se consegue nesse país. E eu vou citar um exemplo clássico que eu, correndo todo o meu estado de São Paulo, vi numa cidade chamada Jardinópolis. E lá existem muitas crianças órfãos, os órfãos da cana, aonde os nordestinos descem para fazer um trabalho que já foi denunciado lá pelo Jorge Amado, na Terra do Sem Fim, denunciado em específico pelo Rodolfo Teófilo, grande escritor, naquele romance chamado A Fome, e ali fazem um trabalho de fome mesmo, onde não recebem nem para comer, e voltam depois de mão abanando aos seus estados natal, ao seu estado natal, seja ele o Pernambuco, seja ele o Maranhão. E fui ali num orfanato, onde eu vi uma cena que jamais vou esquecer, senhor ministro, onde essas crianças órfãs, e pena que eu não seja um romancista, cantaram para esse deputado, pois fiz uma emenda muito forte para aquela cidade, crianças todas com 6 ou 7 anos, cantaram para esse deputado o hino nacional. Ou seja, por mais que se possa fazer para destruir a cultura ou a educação, o povo em si reage. Agora, ninguém faz nada sem comando. E nos dias de hoje, o comando dessa reação está na mão ou nas mãos de Vossa Excelência. Para quê? Continue falando em nome dos paulistas. A nossa Revolução de 1922, ou falando em nome dos gaúchos, a Revolução de 1930, ou voltando a falar em nome dos paulistas, a nossa Revolução de 1932. E lembrando somente que realmente os brasileiros, por vezes, não têm oportunidade de ler os clássicos, porque por vezes, sabe, Maurício, o preço é proibitivo. O senhor pega um Dom Quixote, que chega da Espanha, aqui, não custa mais do que R$15, enquanto a publicação nacional não sai por menos de R$200. Portanto, o preço do livro no Brasil é sim proibitivo. E há uma coleção inteira do Machado de Assis, publicada em francês, que está chegando ao Brasil, que não chega a R$100 toda a coleção. Sendo que todo mundo sabe que um dos livros do nosso grande Machado de Assis não sai por menos de R$30. Portanto, senhor presidente, senhor ministro, senhor presidente, senhores presentes, é uma honra muito grande ter ouvido Vossa Excelência. E desde que a minha mãe me fazia, professora de francês, ouvir as palestras de Camus e de Sartre, ouvindo no original, eu não escutei ninguém falar sobre cultura, sobre arte, sobre educação, com tamanha propriedade quanto o ministro Juca Ferreira. Meu muito obrigado. Muito bem, deputado Chiarelli.